Pois é, queridos, hoje a gente chamando a sua atenção para a questão do autismo. É isso mesmo, a sua atenção. Não pense que você está fora desse propósito, não. Você é parte, porque você é parte da sociedade. E se você conhece o problema, conhece as dificuldades, você pode ajudar a superar onde você estiver, na situação que você estiver. Então, todos nós, o problema ou a questão é de todos nós, né? É uma questão social realmente. Mas vamos lá. O autismo é algo que se adquire, ele é uma questão mais genética, pode ser chamado de uma doença. O que é o autismo? Então, o autismo, ele é uma doença que tem um caráter, o caráter dele é químico, uma alteração química e biológica desse cérebro. Então, é uma doença que ela tem um cunho hereditário, a gente consegue perceber nas famílias o aparecimento, mas principalmente ela tem uma característica muito importante de uma doença que precisa de um fator irritante muito forte. E nós temos o fator da alimentação, que inclusive nós estávamos conversando assim no intervalo e elas trouxeram várias informações muito recentes, né? Porque eu trabalho com cognição humana, mas como eu estava falando, a cognição humana, a gente trabalha ela no todo. O autismo, ele é uma parte desse trabalho, né, geral, e que é importantíssimo, porque quando você vê o aspecto do funcionamento do cérebro autista, você consegue entender muita coisa da nossa cognição. Ela estava falando aspectos de, por exemplo, regressão da criança, e isso é do nosso cérebro. O nosso cérebro é assim. Quando ele se depara com um desafio muito grande, nosso funcionamento normal é de regredir. Então, a gente se depara com um desafio, normalmente a gente regride para a gente pensar melhor sobre aquele desafio, construir uma solução para aquele desafio, para depois a gente conseguir ultrapassar. E o autista não é diferente. Verdade. Ele tem esse funcionamento igualzinho ao nosso, né? Ele regride, só que ele não tem essa oportunidade de fazer esse salto. Ele precisa da mediação, ele precisa dos pais, da família, ele precisa do aparato de saúde, que não é um profissional, é uma equipe que vai trabalhar esse indivíduo. Ele precisa da parte de educação dos professores habilitados para trabalhar com ele, para justamente entender que o salto dele é diferente do nosso. Nós vamos dar esse salto naturalmente. Nós vamos achar soluções para os desafios da vida e vamos saltar cognitivamente. O autista, ele não vai conseguir. O trabalho no autismo tem que ser multidisciplinar. Né? É o médico, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, porque tem muitos autistas que, devido a eles irem se atrofiando, né? E não serem estimulados por falta de entendimento dos pais e principalmente profissional, né? Que não faz o diagnóstico precoce e a criança vai se encolhendo, exatamente o que ela falou. Ela não tem possibilidade de crescer, mas ela tem uma capacidade mental grande, só que ela é presa e ele não consegue desenvolver. Aí ele vai cada vez, né, se prendendo mais. Hoje a gente sabe que a parte cognitiva ela tem uma ligação estreita com a parte motora. Então, assim, todos os transtornos mentais, eles não são puramente só cognitivos, né? Eles vão buscar uma parte também, eles vão apresentar uma parte motora, né, importante. Então, quando tem a construção da pessoa, da personalidade, de como essa pessoa vai ser, é uma construção da parte cognitiva e motora. Então, o autista, ele vai apresentar necessariamente alguma alteração motora, seja ela, porque olha, veja bem, o autista, ele tem do autista mais leve até o mais severo. Então, tem autistas que não vão falar, tem autistas que vão ter parte motora muito comprometida, não vão desenvolver a parte motora. Esses, normalmente, têm um diagnóstico precoce, porque normalmente a família já vê, nossa, ele não está engatinhando, ele já estava na fase de engatinhar e não está engatinhando, ele vai ter um desenvolvimento motor inadequado.
Então, a família já de pronto vai olhar e vai ver. E outros não. Outros vão ter um desenvolvimento motor praticamente normal, a família não vai observar. No caso do meu neto, ele andou com 10 meses, a parte motora dele sempre foi maravilhosa. Eu creio que para o nosso... as pessoas, a sociedade em geral, é muito importante a gente entender todo esse processo do autismo, como ele se dá e quais são os fatores importantes que devem ser observados, para que nós não fiquemos somente focados em questões como não faz contato ocular, não se socializa, né? Porque quando a questão da fala, os pais eles não estão aptos a identificar sinais de autismo, eles são pais e nem têm que estar aptos, eles são pais. Então, nós temos que até ficar... porque é difícil. Até para o profissional de saúde, às vezes, diagnosticar essa criança. Então, assim, às vezes os pais observam. Exatamente. Vêm, e muitas vezes é importante, é muito importante a gente sinalizar aqui, né, nesse espaço que está sendo aberto para a conscientização do autismo, que muitas vezes esses pais identificam os sinais, percebem que não há evolução ou percebem que há uma regressão, vão aos consultórios e muitas vezes os médicos, neurologistas ou profissionais psicólogos, fonoaudiólogos e outro profissional qualquer diz, não, vocês estão vendo coisas onde não existe nada, vamos aguardar, vamos esperar. Quando, como a própria doutora Ana Paula falou, nós precisamos estar atentos a esses sinais que surgem para que eles possam ser, que nesse momento onde ele está se resguardando, onde ele está regredindo, para se reprogramar diante de uma barreira que se coloca diante dele, ele seja estimulado a sair de dentro desse quadro de regressão e consiga romper com o desenvolvimento, né, para que ele consiga, à medida do possível, fazer essa fase de desenvolvimento. E sem o diagnóstico, sem essa ajuda, né, do profissional médico, dessa equipe multidisciplinar, sem essa identificação da síndrome, muitas vezes eles têm a suspeita de autismo, mas isso é fundamental para que se tome realmente uma medida. Quanto mais cedo você identifica, você diagnostica, isso tem importância no processo de desenvolvimento? Sim, com certeza. Nós temos assim, muitos casos com o diagnóstico precoce, que aos 2 anos a criança começa a fazer o tratamento multidisciplinar, que é focado na fala, que é algo também que nós temos discutido, grupo de pesquisa, em relação à questão de que muitas vezes os profissionais estão trabalhando de forma lúdica, mas não estão trabalhando a questão da fala. O autista, há relatos de autistas que narram que eles gostariam de falar, sabiam o que queriam falar, tinham as palavras, entendiam, mas não conseguiam falar. Então, há necessidade que o profissional que acompanha o autista possa buscar dessa criança, ajudar essa criança a verbalizar. E muitas vezes os pais, levados por essa necessidade de funcionalidade dessa criança, acabam por dar as coisas à mão para providenciar, e é como se diz, né, eles são utilizados como ferramenta. E quanto menos os pais forem usados como ferramenta, mais rápido essa criança vai ter a necessidade de verbalizar, e isso vai acelerar o desenvolvimento. Porque se dentro, eu vou chamar dentro de um quadro de normalidade, né? O padrão de normalidade que a gente chama de qualquer ser humano, a questão emocional, ela faz diferença? A gente falou o autismo dentro de dimensões cognitivas e motoras, né? Mas o fator emocional, ele permeia sempre o desenvolvimento de qualquer ser humano, em qualquer estado, né? Em qualquer situação. E muitas vezes, como vocês colocaram aqui, quer dizer, essa criança que ela tem, esse indivíduo, eu vou chamar assim porque
só para não limitar a criança. Porque não é só a criança, não é? né? Que tenha o autismo. Se ele tem um processo que ele regride, ele sozinho não vai, ele precisa de estímulo. Então, quanto maior for a compreensão de quem está ali junto com ele, seja família, seja escola, seja quem for, né? Essa pessoa que está presente, entender o processo e ajudá-lo, a estimulá-lo, a que ele se force a usar suas próprias ferramentas, esse é um fator isso aí é um fato que eu observo assim diretamente com meu neto. E não acontece só com meu neto, acontece com todos eles, que é exatamente esse fator emocional. Se eles perceberem que estão sendo entendidos e que você não está tratando ele como ele fosse um idiota, você está tratando ele como uma criança comum. Ele te responde exatamente da forma que você pede. Você pede um estímulo e ele te responde imediatamente. Mas se você fizer com ele um tratamento infantilista, eu digo assim, uma infantilidade, você começa a dar a ele elementos de infantilidade, ele vai responder com infantilidade. E isso eu observo assim, ora ele reage de uma forma, porque ele está sendo olhado de uma forma. E ora, ele reage como uma criança meio boba, porque ele está sendo exigido esse comportamento. Então, ele faz um joguinho que toda criança faz, né? Toda criança faz. Porque o autista, o autista ele não é uma... Ela desafia. Sim. Ela é muito esperta. É muito esperta. Se a gente analisar sob o ponto de vista que ele é uma criança e que hoje nós estamos observando crianças por todo lado que realmente não têm limites, porque não foram realmente colocados os limites, e dar limites não significa não dar afeto. Exato. Dar limites significa que nós, enquanto adultos, sabemos de certas questões que a criança não sabe. Então, você precisa sinalizar essas questões, não negociá-las, sinalizar e colocar essas questões para que essa criança, como uma criança neurotípica qualquer, possa realmente ter o parâmetro para seguir. Normalmente, crianças, por não verbalizar, crianças autistas, elas terminam por ter uma forma de comunicação paralela que, na verdade, ao invés de serem estimuladas a falar, os pais é que adotam um padrão de comunicação semelhante ao dela. Então, ao invés de nós trazermos ela para a linguagem verbal, os pais se comunicam gestualmente com essa criança. Isso faz com que ela não tenha necessidade de falar. Porque se o mundo dela funciona sem a fala, por que ela vai buscar? Eu faria esse esforço tão grande que é para o autista falar. Quando no início isso se manifesta, muitas vezes os familiares dizem, não, mas seu tio também demorou a falar, não, sua prima também demorou a falar. E todas essas questões vão protelando esse diagnóstico. Quanto à fala, respondendo essa questão sua da afetividade, a criança que não fala, a pessoa que não fala, vai ter, com certeza, uma dificuldade em relação à aceitação, a autoestima dela vai ser afetada diretamente. Enquanto esses primeiros anos vão se desenrolar, todo esse quadro, né? Ela está no meio dos colegas na sala de aula, eles falam e ela sente, eu não consigo expressar o meu desejo, a minha dor, a minha fome, a minha sede. Isso com certeza afeta diretamente a parte emocional dessa criança. Claro. Então nós precisamos trabalhar a parte emocional, mas nós precisamos focar na fala, nós precisamos nos consultórios estarmos focados na fala. Isso é trabalhosíssimo. Eu não digo que é fácil, mas é absolutamente necessário. Afinal de contas, a fala, né? A fala é uma das principais linguagens aí de comunicação e fundamental
até no processo mesmo também de desenvolvimento do ser humano, né? Portanto, e aí corroborando também com o que você colocou, dar limites talvez seja uma das maiores demonstrações de afeto que a gente pode ter com qualquer ser humano, não é só com o autista não, né? Com o autista e com qualquer ser humano. Dar limites é amar. Né? Amar. Deus nos coloca agora também. E Ele coloca porque nos ama. Eu já preciso fazer um intervalo, preciso dar uma paradinha, tá? Eu vou para o intervalo e a gente volta. E eu quero aí conversar um pouquinho com vocês sobre as principais barreiras que a gente ainda tem encontrado, o que seria a principal demanda de superação nessa questão da vida, da qualidade de vida dos autistas, né? E essa questão da lei. Gente, uma lei para equiparar direitos, por que isso custou tanto a aparecer assim, né? Gostaria de ouvir vocês. Intervalo. Cabeça pra cima.